Tá, então começando em 3, 2, 1 e... Fala galerinha, meu nome é Ruben, eu tenho 16 anos, faço parte do DOXA, do Ministério de Consolidação e do Ministério da Técnica, e hoje eu tô aqui para falar de um tema muito legal com vocês. Cara, é um tema assim que faz muita diferença na nossa vida, principalmente na minha e de quem segue os passos de Jesus. Por isso, eu quero que a nossa querida editora coloque aqui o tema assim, ó. Pá, muito legal, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais de como estudar a Bíblia. Mas aí você pode chegar pra mim, Ruben, mas como é que estuda a Bíblia? Eu já leio a Bíblia todo dia, o que vai mudar? Vai mudar muita coisa. E antes de tudo, eu queria falar de um versículo pra vocês que fala bastante sobre essa diferença. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é a diferença entre ler e estudar. Então, pega o seu caderno aí e pega a sua Bíblia, eu vou te dar 5 segundos. Ó. Então, 5, 4, 3, 2, 1, pegou, beleza. Então, você vai escrever aí o primeiro tópico, que vai ser, pede pro seu pai, pede pra sua mãe te ajudar, e aí você vai escrever a diferença entre ler e estudar. O primeiro versículo que a gente vai ler aqui vai ser Oséias 6:3. E o que Oséias 6:3 vai falar pra gente? Vamos ler aqui agora. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então o que ele está falando? A gente tem que conhecer ao Senhor e a gente tem que prosseguir, ir além, ir mais pra frente em conhecer ao Senhor. E o que é essa diferença? Conheçamos. Vamos passar para a Bíblia. Conhecemos, a gente lê a Bíblia. Prossigamos em conhecer, continue a conhecer, e a gente estudar a Bíblia. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui conhece a história dos 3 porquinhos? Cara, essa história, muito antiga, eu conheço há muito tempo já. E se você não conhece, eu vou te dar mais ou menos uma base aqui. Eram 3 porquinhos que eles foram embora de casa e o objetivo deles era construir uma casa onde eles pudessem viver, eles e eles. E aí cada um construiu uma casa. Os 2 primeiros porquinhos, em vez de construir uma casa forte, com bastante proteção, bonita, forte, não, eles quiseram ficar brincando e construíram uma casa bem fraquinha. O terceiro porquinho, não, ele construiu uma casa muito forte, de alvenaria. Então era muito forte, muito forte. Tanto é que o lobo mau chegou, derrubou as 2 primeiras casinhas e a terceira ele não conseguiu derrubar. E o que a gente aprende com essa história? Se eu te contar ela aqui agora, você vai saber, beleza. Os 3 porquinhos construíram uma casa para cada um e agora o lobo mau não conseguiu destruir a terceira porque ela era bem forte. Só que o que essa história nos ensina? Ensina que tem os nossos momentos de brincar, que é brincar, se divertir, pegar lá o seu carrinho, brincar com a sua casinha. Tem um momento certo de brincar, mas também tem um momento certo da gente fazer as coisas importantes, que é tomar banho, ir comer, escovar os dentes e dormir, que são partes importantes da nossa vida. Então a gente conhece a história, mas agora a gente viu qual é o objetivo da história, o que ela ensina pra gente. E a mesma coisa com Noé. Quem conhece a história de Noé, aquele que tinha um barco gigante, sabe, aquele que tinha um barco grandão? Sim, Noé. O Noé também nos ensina ele tem uma grande ligação com a história dos 3 porquinhos. Por quê? Noé, quando Deus pediu para ele construir o barco, em vez do povo ajudar ele, das pessoas irem lá com ele, falar, não, eu vou te ajudar, vou construir com você o barco. Não, as pessoas preferiram ficar se divertindo, em festinha, bagunçando, tá tudo certo, tudo legal. E aí quando veio o dilúvio, o Noé ficou no barco dele, gigantesco, com todos os animais. Quem aí tem um animal, eu quero saber, depois você escreve aí pra mim, eu quero saber qual é o seu animal de estimação. Eu tenho uma cachorrinha, o nome dela é Suri, mas depois você me conta qual é o seu. Então, a gente precisa entender o que essa história nos ensina. Ensina que para tudo tem um tempo. E tem o tempo certo de brincar e o tempo certo de escolher as coisas certas, priorizar as coisas que são importantes.
tá bom? E aí, essa é a diferença entre ler e estudar. Então, quando você for sempre ler a Bíblia, você tem que estudar ela. E aí eu vou te dar 3 perguntas agora que vão fazer total diferença para você aprender um pouco mais e estudar cada vez mais a Bíblia, tá bom? Por isso agora a gente vai para a parte de colocando em prática. Beleza, então agora a gente vai para a parte de colocando em prática. Essa é uma parte que eu vou gostar bastante porque eu vou ensinar para vocês 3 perguntas. Então, ó, a primeira pergunta. Primeiro, antes de tudo, a gente vai falar sobre a história de Jonas. Quem conhece Jonas é aquele que entrou dentro da barriga do peixe. Meu Deus! Meu Deus! Dentro da barriga do peixe. Eu não sei se eu ia aguentar igual o Jonas aguentou lá dentro. Seria muito, muito escuro. Eu não sei como é que é dentro de uma barriga de peixe. Não sei se seria muito legal ou se seria muito, muito difícil. Jesus. Bom, mas vamos lá. Jonas é assim. Deus pediu para que ele fosse a uma cidade falar sobre Jesus para as pessoas aceitarem Jesus no coração, igual a gente já aceitou. Só que Jonas ficou meio assim, que não queria, que pipipipopopó, e aí ele decidiu então fugir. Não, vou pegar um barco, vou fugir, primeiro barco que tiver eu vou embora, não quero ir pregar Jesus para aquelas pessoas. Aí ele entrou no barco, aí ele foi indo com o barco, tá no meio, aí de repente chegou uma tempestade muito grande, muito grande. Aí Jonas falou, gente, a culpa dessa tempestade é minha, porque ele desobedeceu a Deus. E aí ele falou, não, eu preciso pular do barco. E a hora que ele pulou do barco, ele entrou na água e um peixe veio, ó, faz assim, ó, pegou Jonas dentro, e aí Jonas ficou dentro do peixe. Meu Deus, dentro do peixe, gente, é tipo, imagina quanto, ele ficou 3 dias lá dentro, e aí nesse tempo ele parou, orou, falou assim, Jesus, me perdoa, eu não devia ter te desobedecido e agora eu quero voltar lá naquela cidade que você tinha me pedido para pregar de Jesus para as outras pessoas. E aí Jonas decidiu, e aí o peixe deixou ele na praia, e aí ele foi pregar para as pessoas, e todas as pessoas lá aceitaram Jesus. Uhul! E aí, o que essa história nos ensina? Então agora você vai pegar o seu caderno de novo, você vai anotar 3 perguntas muito importantes. A primeira delas, o que aconteceu? O que aconteceu foi toda essa história que eu ensinei para vocês. Jonas desobedeceu a Jesus, entrou na barriga do peixe, se arrependeu e aí foi pregar para a cidade de Nínive. A cidade onde Jonas ia pregar era Nínive, tá? E aí, primeira pergunta, o que aconteceu? Então é a história de Jonas. Agora, segunda pergunta, anota aí, hein? O que eu tenho que fazer? Que foi o que Jonas fez? Jonas, ele desobedeceu ao Senhor, mas depois ele se arrependeu. Então, nessa história, o que ele tem que fazer? Ele tem que se arrepender. Entendeu? Que foi o que ele fez na barriga do peixe. Ele orou lá, louvou a Jesus, me perdoa Jesus, eu não devia ter feito isso, e ele se arrependeu. E aí, então, primeira pergunta, o que aconteceu? É a história de Jonas. Segunda, o que eu tenho que fazer é se arrepender dos meus pecados, daquilo que eu faço de errado, brigar com meu irmão, brigar com meu pai, fazer coisa feia, eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir perdão para Jesus também, porque ele está lá em cima vendo a gente. E aí a terceira pergunta é, o que eu aprendo com isso? Então, o que a gente vai aprender nessa história? Que a gente, sempre que Jesus pedir alguma coisa pra gente, a gente precisa obedecer. E aí a gente vai obedecer, e aí, mesmo quando a gente errar, a gente precisa se arrepender. Porque aí Jesus vai ficar feliz com a gente, entendeu? Então, sempre que você errar, pede perdão pra Jesus, fala, Jesus, me perdoa, me desculpe, eu não devia ter feito aquilo e eu tô arrependido, tá bom? Então, sempre se arrependa daquilo que você fizer de errado. Então, Jesus pediu alguma coisa pra você? Obedece, senão você vai parar na barriga do peixe, tá bom? Brincadeira.
tá? Então, sempre que você for estudar, coloca essas 3 perguntas aí no seu caderno e fala. Então, a história de Davi, vou fazer o que aconteceu, o que eu tenho que fazer e o que eu aprendo com isso. Sempre faz essas 3 perguntas, que aí você vai estar estudando bem legal e vai ser divertido, né? Porque tem que descobrir, né, o que aconteceu, e é sempre bom ler um pouquinho mais da Bíblia. Ao mesmo tempo que você vai aprendendo com isso, você vai tendo um relacionamento com Jesus através da leitura da Bíblia, tá bom? E bora agora para a parte do desafio! Galera, então agora a gente vai pro desafio. E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na Bíblia. Olha esse desafio que legal. Vocês vão lá na Bíblia, vocês vão escolher a história de uma pessoa. Pode ser de Davi, pode ser de Jesus, pode ser de Abraão, pode ser de Daniel, pode ser de quem vocês quiserem. De Daniel na cova dos leões, de Davi desafiando o gigante Golias. Pode ser a história que você quiser. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa história e vão juntar essas 3 perguntas que eu ensinei para vocês. E aí vocês vão mostrar para o seu líder o que vocês aprenderam estudando um pouquinho mais dessa história, tá? Então você pega aí o seu líder, fala, pega o seu papai, pega a sua mamãe. Mãe, fiz as 3 perguntas e o que eu aprendi nessa história foi isso, isso e isso, tá bom? Então faz lá, faz o seu desafio, mostra pro seu líder, mostra pro seu pai, mostra pra sua mãe, mostra pro vovô, pra vovó, mostra pro seu cachorro, mas mostra pra alguém. E depois, se você quiser me mostrar também, pode mostrar, tá bom? Eu vou ficar bem feliz se vocês tiverem aprendido, tá bom? Um beijo, queria agradecer aí e tchau, galerinha, é nóis, falou! Cortou, né? Então vamos pro desafio agora. Não coloca isso. Beleza. E... então vai. E agora eu quero fazer um Nossa, cara, eu não consigo falar. Não, corta isso, pelo amor de Deus. Beleza? Então vai. E agora a gente vai fazer um desafio pra gente falar... Não era isso de novo, meu Deus, esqueci. Simplesmente eu esqueci. Beleza. Droga. Esqueci de novo. Bora. Beleza, não tá valendo essa parte ainda, Bia. Beleza. Bora lá. What's up, guys? My name is... Não, brincadeira, não vou falar inglês. O que a gente vai ler aqui vai ser Oséias 4... Não. Desculpa. Corta, Bia. Corta.